Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje vamos entrar aqui para falar do capítulo 2 de Mulheres que Correm com os Lobos, esse conto que inicia esse capítulo, um conto instigante, um conto que nos chama para vários lugares de reflexão dentro da nossa psique. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje, onde eu vou estar colocando aqui para vocês algumas ideias pertinentes às mulheres que correm com os lobos a partir da percepção junguiana da doutora Clarissa Pinkola Estes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nessa manhã de sexta-feira, sextou para nós, e eu, claro, né, com dica aí de leitura, com algumas percepções relacionadas ao ambiente da nossa psique interna e principalmente para as mulheres que estão lá no grupo de WhatsApp aqui comigo, que estão no nosso canal de transmissão das Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já agradeço imensamente pela presença, pela parceria e pela confiança. Sejam muito bem-vindos, vocês que entraram agora. William, Augusto, Ayane, meu amor, cheiro, saudade de você, né? Jean Carlos, então sejam todos bem-vindos. E nós vamos começar a falar do capítulo 2 de Mulheres que Correm com os Lobos, porém, eu irei mostrar para vocês que na proposta do grupo, nós colocamos lá um caderno de bordo chamado Casulo da Alma, onde nos encontros, fazendo as imersões nesse capítulo. Gente, eu vou testar aqui a luz, tá? Um minutinho. Tô colocando umas luzes aqui pra ficar melhor pra gente. Ok. Então, pra esse processo de imersão, já que a proposta do grupo Mulheres que Correm com os Lobos é trazer esse aspecto da mulher selvagem, trazer a nossa superfície, os caminhos que precisam ser trilhados para que a gente possa conectar com a nossa alma selvagem dentro da psique. Eu solicitei que a gente escrevesse pós-encontros, né? Dentro desse lugar, dentro dessa perspectiva de imersão, de cura terapêutica e de busca de autoconhecimento. Porque, como diz Foucault, conhecer, né, é cuidar. E para que eu possa conhecer, como vai dizer meu querido Saramago, ele diz: se não sai de ti, não chega a saber quem és. E como que eu saio de mim, estando dentro de mim? Como é que é isso? Que relação é essa? E aí a gente tem vários autores, como C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Ele até coloca também essas dimensões do autoconhecimento a partir dessa ótica, a partir desses portais que a literatura nos permite caminhar, né? Nos envolve, nos coloca para além do nosso próprio olhar. Então eu preciso ter essa lente, como Freud vai dizer, essa lente externa, nessa linguagem estrangeira, para que eu também possa me enxergar, entender quem eu sou, saber aquilo que ainda é sombra em mim, para que eu possa iluminar. Então, é nesse lugar, é dentro dessas percepções que nós vamos hoje explorar o conto Barba Azul. Quem já leu o conto Barba Azul, quem já ouviu essa história, deixa aqui nos comentários para nós o que vocês acharam dessa história. E quem nunca leu também coloca: nunca li, não sei a história, o que se passa na história. Deixa aqui nos comentários pra gente poder interagir, tá? Vamos para um cafezinho, gente, o café tá perfeito, olha. A Bird Book, quem não segue ainda, nossa livraria, @bird_book_livraria, uma livraria online aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E a gente já fez um evento, né, nesse mês de agosto, dia 12, que foi a primeira feira de livro, artesanato e gastronomia no quintal da Bird Book. Nós vamos ter outro evento agora em setembro, que vai ser o chá de Alice, o chá da Alice no País das Maravilhas, com a temática já da obra, que ela tá bem aqui, ó. Aqui a Alice, o Funko da Alice, né? Ela tá bem aqui esperando aí a gente começar a planejar esse encontro maravilhoso que vai ser o chá da Alice no País das Maravilhas. Vamos começar, gente? Vamos então? Quem
quiser postar aí nos comentários, quem já leu o conto O Barba Azul? Quem conhece essa história? E antes de começar a falar dessa história, como eu falei para vocês, nós temos o caderninho de bordo, onde a gente sugere ali algumas atividades relacionadas aos questionamentos, né, que o próprio livro, a própria autora vai colocando para nós no decorrer das leituras. E eu tinha colocado alguns questionamentos no encontro anterior, onde nós falamos da La Loba, da mulher que a arruaceira, né, a coletadora de ossos, aquela que vai para o deserto, coleta os ossos para que possa ressurgir essa mulher lobo, que precisa, né, renascer desse processo aí de imersão, de autoconhecimento. E aí eu sugeri que escrevessem, né, nesse diário de bordo, nesse casulo da alma, que tá o meu, né, com as minhas escritas, e colocasse aquilo que fosse de significativo. Gente, não repare no desenho, porque eu não sou artista. Eu não sou artista de desenho, mas tá tudo bem, é sobre isso. Mas eu faço a minha arte assim, ó, livre. Livre estou e vou fazendo sem medo, né? E é no erro que a gente acerta. Então, assim, colocar aquilo que fica, aquilo que precisa ser relembrado, rememorado nesse lugar e escrever sobre, tá? Aqui foi um momento que eu tava escrevendo sobre várias situações da qual, dentro do processo do grupo, eu solicitei ali. E foi mais ou menos assim, no que você está submerso, né? Há quanto tempo você está submerso e que você não consegue expandir, ou que você não consegue criar espaços para trazer aquilo que realmente precisa ser visto. E aí eu fui escrevendo sobre esse lugar onde nós ficamos submersos às vezes, onde nós esquecemos de quem nós somos, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é essencial para a nossa vida enquanto sujeito que é também formador de opinião, que não só consome a opinião do outro, que não só está lidando com o que o outro colocou de verdade absoluta. E lembrando que existem as falsas verdades. Existe bom dia. Existe lugares onde a gente precisa analisar mesmo se aquilo que a gente está fazendo ou aquilo que nós estamos construindo, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na nossa vida individual, intelecta, se é realmente algo que é nosso, que me chama a atenção e que é da necessidade da minha alma. Ou se é algo que eu estou fazendo pela rotina, pelo mecanismo, pelo deixar ser, pelo deixar acontecer. E é dentro desse processo que a gente vai percebendo que é necessário a gente revisitar o que realmente precisa ser revisitado. Eu preciso entender a opinião A, a opinião B, para que eu tenha depois uma opinião C. Oi, meu amor, bom dia, Luan. Gente, aqui é o Luan, acadêmico de pedagogia, e ele faz parte sempre aqui das lives para estar buscando aí os nominhos, né, de quem participa, porque a gente está pegando esses nomes com frequência para depois emitir um certificado. Haja vista que as lives que a gente promove aqui está vinculada a um projeto de pesquisa da UNEB em Salvador, né? Anza Bales de Carro, boa sorte, dê tudo certo para você, viu? E vai dar, já deu. Então, assim, esse é um lugar de pesquisa vinculado, né, a um projeto de pesquisa da UNEB de literatura, leitura e memória. E aí nós estamos nesse processo. Aqueles que sempre frequentam, a gente está pegando os nomes para depois estar emitindo um certificado aí de participação desse projeto de pesquisa. Então, o caderno de bordo, o casulo da alma, é para ser escrito, é para ser desenhado ou apenas colocado alguma coisa. Eu escrevi algumas coisinhas relacionadas ao processo de submersão, o que eu estava submersa há muito tempo, o que há muito tempo precisava ser revisitado em mim. E
a partir desse lugar que eu visitei, o que acontece comigo, né? Então, percebam que às vezes nós estamos submersos, e aí eu vou colocar a minha concepção do que eu estava passando e de como eu olho para esse lugar. Às vezes nós ficamos submersos frente às situações que são mais acessíveis, são mais saudáveis, que é mais fácil de olhar, né? É mais fácil de enxergar, porque quando falamos daquilo que nos solicita reflexão, às vezes a gente não quer olhar e não quer observar. Mas é necessário para que a gente possa construir, né, florescer esse lugar. Um lugar que antes era um espaço sem essas flores, era um espaço sem estar florido ou sem estar com o nosso jardim aí sendo construído, era vazio, era um espaço que estava na parte externa muito bem colocado, muito bem visto, só que internamente precisava ser ocupado por situações sólidas, por situações que nos dão base, por situações que nos ancoram, não no sentido de acomodar, mas que são fontes de nutrição de alma. Então, os seus espaços que nutrem a sua alma, a sua psique, ele está sendo semeado, completado, plantado, florido, ou ele ainda é um espaço que você não desconhece a sua profundidade? Dentro dessa profundidade, o que tem aí? Quais são as percepções? Quais são as ideias ou os ideais ou as pessoas que fazem parte desses espaços? E será se esses espaços que essas ideias, né, que essas concepções ou pessoas ocupam, realmente elas ocupam? Ou você, de uma forma inconsciente, né, empurram elas para lá? E o que sai? E o que não se pode enxergar? Então, assim, são questões que diz muito do eu, que diz muito, né, da individualidade de cada um, e que é bacana esse lugar da gente escrever livremente, da gente desenhar livremente, sem assim, meu Deus, se eu não desenhar desse jeito, eu não posso mostrar. Não, eu não sou muito de desenho, mas nesse processo de criar, de imaginar, eu também tô lá rabiscando, criando os meus desenhos, a minha arte em cima daquilo que eu consigo fazer, mas sempre buscando melhorar, né, minha gente? Então vamos lá. Para quem ainda não fez seu caderninho de bordo, seu casulo da alma, meninas do grupo de mulheres que correm com os lobos, que tá lá no meu WhatsApp, tá aqui. Eu vou tirar uma fotinha, vou marcar nos stories e marcar o canal de transmissão, a minha atividade do caderno de bordo. E eu espero que vocês tenham feito a de vocês, tá? Porque aí a tarefinha então será você pegar o seu caderno de bordo, fazer uma selfie e marcar nos stories o nosso canal de transmissão, que é a La Loba, e também marcar eu aqui, amiguíssima de vocês, parceira, né, que estou nesse lugar de reconectar, de trazer as almas afins, de trazer aquelas pessoas que estão dentro desse processo de resgate da alma selvagem, desse arquétipo que a doutora Clarissa Píncola Estes traz aí para nós enquanto mulher, né? Nesse aspecto do eu selvagem, daquele que fala a partir do natural e do sutil que nós somos. Então vamos conhecer o conto Barba Azul, essa história que toda mulher precisa saber. Vamos lá, minha gente. O Barba Azul está aqui no capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. O Barba Azul tocaia ao intruso o princípio da iniciação. Vamos lá, então. No único ser humano, e aí eu quero que fique claro assim, doutora Clarissa Píncola Estes colocou esse personagem como aspecto de estrutura psicológica na psique feminina. Para o homem existe, possa ser que exista outro personagem com outras denominações para chamar de predador. Nós estamos falando da psique.
Lembrando que é um conto, lembrando que são figuras simbólicas, e dentro desse processo do conto e das figuras simbólicas, o Barba Azul, o predador, ele representa na nossa psique esse lugar dessa voz que nos coloca para baixo, que nos afunda, né? Que é um predador da nossa mente, que nos trava. Para o homem, existe o predador também, só que, claro, em outros aspectos, talvez outro tipo de personagem simbólico, ok? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos começar a entender a história do Barba Azul. Mulheres que correm com os lobos, que estão comigo lá no grupo de WhatsApp, mais uma vez, tarefinha para nós, no seu casulo da alma, o seu caderno de bordo, esse lugar onde nós participamos das discussões aqui, né, proferidas através do conto e também proferidas através das nossas imersões. Posteriormente, nós escrevemos sobre esse lugar, o que nos deixa, o que nos toca, o que nos solicita e o que fica daquele encontro. Então, tarefinha é postar aqui, oi Ingrid, bom dia meu amor, postar aqui o seu casulo da alma. Não precisa, claro, né, a escrita ninguém precisa estar lendo, mas assim, é fazer uma selfiezinha desse seu casulo da alma e marcar o grupo das Lalobas no canal de transmissão e me marcar, meus amores, para que a gente possa crescer esse espaço, para que a gente possa dar vozes a outras vozes de mulheres que precisam se conectar, mas que por vezes, por dúvidas, né, por vergonha, por medo de, ai meu Deus, será que eu consigo participar? Venham com a gente, venham participar com a gente, se sintam livres nesse espaço para escrever, para desenhar, para criar, e não se preocupe, ai meu Deus, eu tenho que ter uma estética para o desenho. Não, tem que ser aquilo que sua alma consegue colocar, né? Eu não tenho técnica de desenho, então eu desenhei aqui, gente, algo muito, né? Eu não tenho vergonha de mostrar, tá aqui minha arte, minha arte em desenho. Mas assim, o casulo da alma, que é o nosso caderninho de bordo, ele é importante para esse lugar de cura terapêutica, de imersão terapêutica pós-leitura e compartilhamento desses lugares que nos chamaram, que foram catárticos, que nos levaram à introspecção, à projeção, que a biblioterapia solicita. Então tá aqui o meu, vou fazer lá a fotozinha, vou marcar o canal de transmissão e já vou solicitar das Lalobas que estão no grupo de WhatsApp para fazer os seus e marcar a gente lá, né? É uma atividade gratificante, porque nos chama a um lugar de reflexão, de pausa e de olhar pra gente com carinho, né, gente? Com generosidade, tá bom? Tá aí o casulo da alma, já fiz a minha tarefinha, minha atividadezinha do encontro anterior. E vamos agora para entender o Barba Azul. Quem é esse personagem? O que esse conto está dizendo? Doutora Clarissa Píncola Estes abre, então, o capítulo 2, dizendo que no único ser humano, existem muitos outros seres. Isso é o que a gente chama, dentro da psicologia, da psicanálise freudiana e junguiana, de estruturas psicológicas, como se fossem vários personagenzinhos, vários serzinhos aqui dentro da nossa mente, tá? Então, dentro de um ser humano, existem muitos outros seres humanos, onde nós temos os nossos valores, nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos motivos, né? Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, essas estruturas psicológicas mentais, né? E que vamos enumerá-las cada uma e classificarmos cada uma delas. E assim iremos forçar a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. Isso é a palavra da doutora Clarissa Píncola Estes, tá, gente? Eu tô colando um post-it aqui, porque meu post-it caiu e vocês percebem que meu livro tá cheio de post-it, né? Calma, um minutinho. Aí. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher. É, então, proibir os relâmpagos e reprimir toda a emissão de centelhas em vez de deturpar sua beleza natural. A nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar e os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores nossos,
quando eles são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar. Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar, muito embora sejam lugares que possam conter uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso na psique, exige nossa conscientização e contenção imediata, e esse é o nosso predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra naturum, inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra naturum opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, ele é contra a harmonia, ele é contra o que for selvagem. Trata-se então de um antagonista, debochado, assassino, que nasce dentro de nós. E mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função então é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse ponteado predatório aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele irrompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundos. Ele isola a mulher, então, da sua natureza intuitiva. Quando termina seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher, então, com seus sentimentos entorpecidos. Ela sente-se frágil para seguir adiante na sua vida. As suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do Barba Azul, então, vai tratar-se de várias questões onde todos esses levantamentos estão dentro dela. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do Barba Azul são a francesa e a alemã. Eu, porém, doutora Clarissa falando, né? Eu, porém, prefiro essa antiga versão na qual a francesa e a eslava estão fundidas. Ela é parecida com o que me foi passada por tia Kate, pronuncia-se Kate, que vivia em Sisbrak, perto de Dombovar, na Hungria, entre aquele grupo de contadores rurais. A história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém que conhecia outro alguém e que havia visto a prova medonha da derrocada do Barba Azul. E assim é que nós iremos começar essa história. Vamos lá? Essa live ela será dividida provavelmente em 2 ou 3 para que a gente possa destrinchar cada estrutura psicológica deste conto, que é um conto antigo de origem francesa e também muito falado, conhecido na Alemanha, mas ela traz para nós a versão que foi aí fundida entre a eslava e a francesa. Comecemos então a história do Barba Azul. Existe uma mecha de barba que fica grudada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo, então, pelo qual as freiras iriam guardar aquela relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos, né? Aquele pedaço de barba azul. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba, com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzido os cavalos enfeitados com sino e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso.
cavalgando, e seus cães corriam ao seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o Barba Azul as regalou com as histórias que lhe serviam guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram. E elas juraram que não veriam Barba Azul de novo. Já a irmã mais nova, no entanto, achou que ele poderia ser um homem encantador. Talvez ele não fosse tão mau assim. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu a sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre sua proposta e concluiu que ia se casar com um homem muito distinto. E foi assim que se casaram e em seguida partiram para o seu castelo no bosque. Vou precisar viajar algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar no bosque, você pode mandar os cozinheiros prepararem um banquete e pode fazer o que quiser. Qualquer desejo que o seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha aqui, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram então visitá-la. E ela sentiu, como todo mundo, muita curiosidade a respeito, então, das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que nós podemos fazer o que quisermos, que nós podemos entrar em qualquer aposento que quisermos e desejarmos. Ele também disse que nós podemos fazer banquetes. Agora, só em exceção, um aposento. Nós não podemos entrar. Só que eu não sei qual é esse aposento. Eu só sei que tem uma chave e eu não sei que porta ela abre. As irmãs, então, resolveram fazer um jogo para ver que chave servia e em que porta abriria. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala. E como imensamente, ao abrir cada uma delas, atrás de uma porta, havia uma dispensa para mantimentos. Atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas. E tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão. E ao final do corredor, uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha um pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Ranger de porta. Deram uma espiada na esquina do corredor. E que surpresa, havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida, essa é a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu e a porta abriu-se. Mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento. E as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte
e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçã. Elas fecharam a porta com violência. Arrancaram a chave da fechadura, se apoiaram uma nas outras, arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus. A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue não saiu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que ela voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía da chave. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava todo manchado de vermelho, do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue. Vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra gota de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou as cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas, esfregou mais, colocou no calor do fogo para cauterizá-la, pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguiu deter as lágrimas de sangue que saíam da chave. Ai, o que eu vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que ela fez. O marido chegou de volta, exatamente na manhã, no dia seguinte, entrou no castelo já procurando pela esposa. E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Perguntou então o Barba Azul. Tudo ocorreu bem, senhor, disse a esposa. E como estão as minhas dispensas? Trovejou o marido. Ah, estão muito bem, senhor. E como estão os meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Ah, os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então está tudo certo, esposa? É, tá tudo certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver as minhas chaves. Com um relançar de olhos, ele percebeu que faltava uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo e o chaveiro caiu e devo ter perdido uma chave. E o que você fez com ela, mulher? Perguntou o esposo. Não, eu não me lembro. Caiu, eu não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que fazer, o que fez com aquela chave. Ele tocou o seu rosto levemente, como se fosse fazer um carinho nela. Mas em vez disso, segurou-a pelos cabelos. Sua traidora, rosnou-a, jogando ela no chão. Você entrou naquele quarto. Não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira em cima havia sangrando, manchando todos os vestidos dela de vermelho. Vestidos todos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro, até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e a porta se abriu. Para ele, ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele. Mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme, me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos, apenas 15 minutos, antes de tirar a minha vida, para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus 15 minutos.
mas prepare-se. A esposa correu escada acima, até os seus aposentos, e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs: Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas: Irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com seus passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabaram de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa, vinha apanhá-la. Gritou ele, suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam, a areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram Barba Azul, fazendo com que saísse até a balustrada. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando, cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o ao final e deixando para os abutres o que sobrou dele. Termina então a história do temido Barba Azul, história que foi aí fundida com a história eslava e uma história francesa antiga, desse conto antigo trazido no livro Mulheres que Correm com os Lobos, capítulo 2, na tocaia do intruso, o processo da iniciação da mulher selvagem. Então vamos entender quem é o Barba Azul, quem é esse personagem tão intimidador que vem trazer esse efeito de cortar, de aniquilar e de prender essa mulher dentro de um castelo. Vamos entender um pouco, sabendo nós que essa live vai ser dividida em outras lives, porque esse conto, ele é aquele conto que você diz assim, meu Deus do céu, que babado, que coisa foi essa, que loucura, meu pai, agora quem é o Barba Azul? Como que a gente identifica o Barba Azul na nossa vida? E quem é o Barba Azul? O Barba Azul somos nós, meus amores. O Barba Azul está em nós. Segundo a teoria junguiana, segundo as teorias da psicanálise, da psique, das estruturas psicológicas que permeiam a nossa mente, todos nós, homens e mulheres, temos um predador natural. É isso mesmo. Temos um predador natural, que nascemos com esse predador natural, e ele está aqui em nós, dentro da nossa psique. Para as mulheres, a doutora Clarissa Pinkola Estes trouxe esse personagem, Barba Azul, como representação desse predador natural. Então vamos lá para o processo da iniciação, que todas nós, mulheres, já que estamos falando de processo do resgate da mulher selvagem, dessa alma feminina que precisa se olhar, se ver, se cuidar. A gente precisa entender quem é esse homem, o Barba Azul. Primeiro, a gente observa que estamos falando de um conto dentro de uma perspectiva simbólica, através de uma teoria, sobre a lente de uma teoria da psicanálise junguiana, onde nós temos dentro do nosso processo individual e singular, todos nós, homens e mulheres, estruturas psicológicas, como se fossem várias vozezinhas, vários personagens dentro da nossa psique. Um desses personagens é o Barba Azul. Uma dessas estruturas psicológicas é o Barba Azul. Mas quem é o Barba Azul dentro das estruturas nossas psicológicas? E qual é a influência deste personagem, dessa estrutura psicológica, dentro
das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e da nossa vida enquanto processo de criação, de motivação, de relacionamento. Coloque nos comentários se vocês estão gostando, o que vocês acharam dessa história, se vocês já imaginavam que iria acabar assim, se vocês já conhecem. Coloque aí pra gente poder interagir, meus amores maravilhosos que estão aqui comigo. Já agradeço muito por vocês terem vindo me visitar. Jean-Claude Carrière, sempre eu trago ele, porque não tem como, né, gente? Ele diz que tudo que a gente pensa, tudo que nós fazemos e movimentamos, aciona em nós um efeito de movimento universal. E tudo que projetamos a fazer, nós levamos para o universo uma mensagem. Então, se vocês vieram até aqui, é porque essa mensagem foi levada até vocês de uma maneira ou de outra. E eu já agradeço a presença de cada um aqui comigo. Se você aqui chegou, é porque tem algo aqui que você precisa ouvir, tem alguma palavra, tem algum pensamento, alguma reflexão que vai fazer você entrar nesse lugar de autoconhecimento, de buscar entender um pouco mais sobre você, um pouco mais daquilo que você não conhece, mas que está aí dentro de você, às vezes adormecido, anestesiado, às vezes ali, né, escondido. Porque às vezes escondemos as coisas dentro de nós porque machuca, porque às vezes é difícil olhar, mas Freud e Jung, e dentro dessa concepção que estamos trabalhando, que é da psicanálise junguiana, nós entendemos que é quando se olha para o lugar, quando se olha para esse predador, é que nós reconhecemos que ele existe. E uma vez que nós reconhecemos, olhamos e confrontamos, nós iluminamos e diminuímos a força dele para que a gente possa viver, para que a gente possa fazer igual essa jovem, escapar do fim trágico da morte, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pouco das concepções da doutora Clarissa e eu vou trazendo um pouco daquilo que eu linkei aqui nesse processo do conto O Barba Azul, tá? O desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da individuação da mulher. Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha. Ela não pode ser capturada ou morta, seja no caminho da ida, seja no caminho da volta. O processo de iniciação, o processo de individuação, o processo de autoconhecimento, ou seja, conheça-te a ti mesmo, é uma busca que exige de nós e exigirá de nós esses caminhos necessários para o autoconhecimento e uma volta para nossas sombras internas. E é no processo de conectar, de enxergar as nossas sombras internas, é que nós nos elevamos, é que nós saímos desse lugar da comodidade e chegamos a um processo de iluminação daquilo que precisa ser iluminado. A história do Barba Azul, então, ela vai falar desse carcereiro, desse homem sinistro que habita na psique de todas as mulheres, que é o nosso predador inato. Esse homem, ele é uma força específica, indiscutível, que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter esse predador natural na psique, é necessário, então, que nós possamos ter ideia dos seus instintos, conhecer, saber como ele age, saber quais são as suas táticas para nos colocar em efeito paralisante. Alguns deles são os insights, a intuição, no caso, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance de sua visão, da sua audição apurada, os seus cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Daí eu vou perguntar para vocês que estão aqui comigo na live. Vocês costumam dar vozes ou costumam dar vida ao processo de insight de vocês? Coloque aí nos comentários, vamos participar. Quero todo mundo aqui, ó, participando comigo. Gente, quando você tem aquela ideia, sabe aquela ideia? Caraca! Tive uma ideia aqui.
A sua intuição, o seu insight. Aí você fala, mas acho que eu não tenho coragem, não. Eu vou ficar hoje começar só no Barba Azul, tá, gente? Ai, mas eu não sei, não. Ai, tô sem, sabe? Não tenho coragem. Eu não consigo fazer isso, não. Eu pensei, sabe? Mas coisa de pensamento já foi. Quem aqui já teve uma ideia, uma intuição e não seguiu porque se sentiu fraca para fazer ou fraco? Os homens estão na live. Se sentiu desmotivado. Eu não tenho condição. Eu não posso. Eu não consigo. Isso não é para mim. Isso com certeza pode ser para outro, mas para mim não dá. Quem já teve esse sentimento, essa percepção e na ação respondeu dessa forma? Coloca nos comentários. Eu vou começar por mim. Eu já tive. Eu queria muito fazer uma coisa. Ah, eu não vou fazer não. Como, gente? Eu não posso. E olhe, muito tempo eu fiquei carregando isso. Exemplo, escrever. Olha aqui. Escrever livros. Sempre tive vontade de escrever livros. Aqui é meu caderninho de bordo, meu casulo da alma, do grupo Mulheres que Correm com os Lobos. Só que quando eu começava a escrever, eu falava assim, não. Porque assim, na visão acadêmica, científica, como eu sou professora de literatura dentro da universidade, e a gente vai tendo todas aquelas ideias dos nossos maravilhosos teóricos, Eglinton, Todorov, etc e tal, que vai falar sobre a literatura, sobre a crítica literária, aí a gente fica assim, não vou escrever não, porque, meu Deus do céu, o que a crítica vai falar? O que fulano vai dizer? O que Beltrano vai achar disso? Vai ficar rindo do meu trabalho? Não, como é que Cíntia vai escrever um livro desse? Nada a ver. Gente, isso foi comigo durante muitos anos. E agora, quando eu fiz um curso maravilhoso com William Brema, esse autor que eu sou apaixonada, que ele escreve dentro de um lugar de um pertencimento para esse olhar da criança, esse olhar da infância, que é tão necessário nós, enquanto comunidade, sociedade, cidadão, termos. Eu fiz um curso com ele, e nesse curso, uma das atividades é você fazer o seu livro infantil. E, gente, foi ali que eu destravei. Eu falei, poxa, eu não posso ter vergonha daquilo que eu consegui criar. E quantas vezes o predador seu, o Barba Azul seu, disse assim, você não vai fazer. Você não vai conseguir. Isso aí não é para você. Me diz aí, gente, quantas vezes esse predador da sua psique, chamado Barba Azul, te congelou, te impediu, te castrou de você realizar aquilo que o seu coração pedia. Aquilo que era essencial para a sua nutrição de alma. Porque o que o predador quer é te aniquilar mesmo. Mas quem é esse predador interno? É a nossa psique, o lado sombra, esse lado que diz assim. A doutora Clarice até compara o Barba Azul com a figura mitológica do Ícaro, que queria voar tão alto, que voou tão alto perto do sol, que morreu queimado. Então, assim, ele é aquele homem que fracassou. Eu falo homem, gente, não é o homem que tá aqui comigo na live, não, tá? É o lado nosso ânimos. É o nosso lado ânimos dentro dos processos dos arquétipos que fracassou, certo? Então, esse nosso lado ânimos que fracassou, esse predador que fracassou, esse Barba Azul que tá dentro da nossa psique, e o que ele quer? Ele não quer que você realize seus sonhos. Ele não quer que você, enquanto pessoa, enquanto projeto, enquanto busca intuitiva, ele não quer que você realize os seus sonhos. Então, ele diz assim, eu não consegui, você também não irá conseguir. Eu não quero que sua luz apareça. Eu não quero que você seja luz. Eu quero te sombrear. Eu quero te congelar. Eu quero te castrar. Eu quero aniquilar. E esse Barba Azul,
ele está no nosso inconsciente, ele está no nosso processo lá da nossa psique. E aí, quando você começa a fazer um projeto e que diz assim, não vou fazer mais. Eu pensei isso aqui, mas isso aqui não é pra mim, não. Eu não vou. Onde que eu vou dar conta de fazer isso aqui? Vou não. Então, assim, ele vem querendo matar os seus sonhos. Dizer que você não consegue. E aí ele te congela, ele te acomoda nesse lugar. E você, por esse processo de não conseguir entender quem ele é, de não conseguir entender, clarear, né, e perceber o seu ponto de força, você acaba deixando ele agir. E aí ele torna-se mais forte do que você e você não consegue realizar os seus projetos. Você não consegue colocar à frente aquilo que a sua alma deseja. Então, para que a gente possa, como a doutora Clarissa coloca muito bem aqui na página 58, entender esses processos de como eu preciso dominar esse predador interno, eu preciso então perceber todos os meus poderes instintivos, porque na verdade ele não permite que você os tenha. O predador não permite. Tá? E aí, na interpretação psicológica, nós iremos recorrer aos aspectos do conto de fadas, né? Para, então, representar esse drama interno da nossa psique de uma única mulher. Então, todas as mulheres, dentro da sua psique interna, têm esse predador natural chamado Barba Azul. Aqui no conto Barba Azul, que é um conto fundido de uma versão francesa e eslava, trazida pela doutora Clarissa Píncula Estes, ele vai rememorar, ele vai trazer para nós estruturas da nossa psique, é como se fossem pequenas pessoinhas, personagens, eus, dentro da nossa psique, onde o Barba Azul é aquele arquétipo do predador natural da nossa psique, da psique da mulher. Na psique do homem, o homem também tem o seu predador natural. Só que provavelmente possa ser que ele venha aí simbolizado no mundo dos símbolos e dos arquétipos de outra maneira. Mas para nós, mulheres, no conto Barba Azul, ele vem dentro dessa percepção simbólica, ok? Então, Barba Azul simboliza o quê, amores? Simboliza esse complexo profundamente recluso que fica espreitando as margens da vida da mulher, observando, esperando a oportunidade para atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente na psique dos homens, foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, ele é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos, tanto a mulher quanto o homem. Por isso que eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês pensaram em fazer um projeto, pensaram em realizar um sonho, algo aí que tem dentro, né, da constituição de vocês, enquanto pessoa, individualidade, e aí vocês começam a paralisar diante daquilo. Não vou conseguir. Mas hoje não dá, mas é porque eu não tenho tempo. Doutora Clarissa tem uma parte que ela vai dizer assim, como que você não tem tempo? Como que você não tem tempo para viver? Como que você não tem tempo para ouvir o que o seu coração, o que sua alma está solicitando? Então, você está vivendo? Ou você está dormente? Ou você está anestesiado diante da vida? E é esse chamamento que eu quero fazer para as mulheres que correm com os lobos, para as lobas do nosso grupo. Anotem para mim no nosso caderninho de bordo, para a escrita do nosso próximo encontro, quais são aqueles ambientes, aqueles lugares que te congelaram, que te anestesiaram a sua vontade de crescer, de empreender, e que você
teve um insight, teve uma ideia, teve uma luz sobre aquilo e você disse, não, mas eu não vou seguir isso não, porque, sabe? Porque toda hora nós temos as vozes que vai nos dizendo, olha, não vai por esse caminho, vai por esse. No conto Barba Azul, se a gente for analisar, as irmãs mais velhas também tá na nossa psique. É o nosso lado sabedoria, é o nosso lado mulher sábia, é o nosso lado a mulher que sabe, a velha que sabe, é a arruaceira. Porque as irmãs mais velhas dizem assim, eu não vou mais encontrar com Barba Azul, não. Ele pode ter tudo isso, carruagem, dar quitutes, levar a gente para passear na floresta, mas eu não vou por aí, não. Essa Barba Azul dele, com certeza, quer dizer que ele é alguma coisa assim. Já a irmã mais nova, diante de todos os fatos, não, quem sabe ele não é bom, né? Mas quem sabe ele não vai ser bom para mim, né? Quem sabe, não, acho que é falácia do povo, não vou ficar ouvindo isso, não. E cada vez que ela afirmava isso, ela dizia para ela mesma, não, ele é bom, ele é bom, ele é bom. E cai na armadilha do predador. E cai no acrisolamento do predador. Porque o que o predador faz? Eu te dou tudo, porém, do meu jeito. Porém, sobre o meu olhar. Porém, as minhas regras. E aí é uma falsa liberdade. É um lugar, um falseado. Você não tem liberdade de ser quem você é. Você não tem liberdade nem de abrir todas as portas da casa que você vive. Como você vai ser essência em espaços em que não te permitem ser quem você é? E isso vai desde o emprego, desde os relacionamentos, desde aqueles lugares que você está ali com frequência que você diz assim, não, chega, isso não é para mim. Definitivamente esse espaço não me diz respeito. Porque eu estou em processos que não conversa com isso aqui. Eu não estou dentro das meias verdades que esse espaço me requer. Porque a minha verdade, a minha essência, eu não consigo executá-la aqui. E se você está nessa condição, você está começando a entrar no processo da iniciação. É quando você entra num processo de confrontar com aquela rotina, com aquele esquema, você está começando a, isso não é meu, isso aqui tá errado, isso aqui é algo que eu preciso mexer, isso aqui tá me incomodando. E você começa a entrar no processo das trevas, no sentido de confrontar esse lugar, mexer nesse lugar, mexer no caldeirão, e aí vai tirando as coisinhas que tá escondido ali, as que estão ali, e você começa a falar, não, isso não é para mim. Isso aqui não tá me correspondendo, isso tá me deixando mal, isso está me solicitando que eu não seja eu, está me colocando em lugares que eu não gostaria. E daí você começa, então, a perceber que não dá mais, que você precisa viver. E para que você possa viver, você tem que dar o grito que a personagem deu à irmã mais nova. Irmãs, estão vindo nossos irmãos chegarem. E aí você tem que dizer, eu preciso tomar uma atitude e sair desse lugar. E não permitir que o predador me pegue de vez e me aniquile de vez. E meus sonhos morram de vez. Então, amores que estão comigo aqui na live, se em algum momento da vida de vocês, no caminhar de vocês, na jornada de vocês, esse predador interno chegou para você e disse, não faça porque não vai dar certo. Não vá porque você não merece. Não faça isso porque você não tem capacidade. Chegou o momento de você parar, olhar para esse lugar e refletir. Que você é sim. Você tem condição sim de ressignificar todos os lugares e tudo aquilo que você gostaria de fazer. E o importante é começar. E o importante é criar. E não é copiando. E não é pegando o outro. Eu vou fazer igual o outro, eu vou fazer... Não, você tem o seu, a sua criatividade é sua. Olha aqui, eu que não gosto de... assim,
Não gosto de desenhar porque eu não sou boa de desenho, né? Ó eu com a voz de predador. Olá, Julinha. Eu não sou boa de desenho, né? Mas eu falei assim, eu vou desenhar do jeito que eu sei. E eu precisava fazer esse diário de bordo, esse casulo da alma, na atividade anterior, para representar um momento e ressignificar esse momento. E eu desenhei da minha maneira. Como eu consegui desenhar, da forma que eu consegui desenhar, que não é a forma perfeita, que não é os traços perfeitos, que não são a cor de paleta ideal, mas é a minha cor ideal que eu entendi no momento, é a minha cor de paleta ideal que eu escolhi no momento, é os meus traços que eu consegui fazer no momento, e é sobre isso. É sobre desenvolver habilidades que eu sei, que às vezes eu preciso melhorar, mas que na dúvida eu não faço, porque assim, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, não tá perfeitinho, igual o termômetro do outro disse que tem que estar. Então esse predador interno, ele precisa que você olhe para ele dentro da sua psique e que você ressignifique, confronte-o, entendendo que você precisa iluminar ele. E esse predador chamado Barba Azul, ele quer dizer o que para nós? Ele quer dizer assim, ó, eu represento aquilo que fracassou na sua psique. Eu represento aquilo que vem matar e aniquilar os seus sonhos. Então, no aspecto psicológico, todos nós temos um predador, tanto o masculino quanto o feminino. E nós precisamos entender que essa estrutura psicológica, ela nos coloca dentro de uma condição congelante, anestesiante, anêmica. Ai, mas eu não dou conta. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas nunca isso vai ser para mim, porque vai me exigir força extra e não dá certo. E aí você fala: quem disse que não dá certo? Quem falou que não dá certo? Quem permitiu que não fosse executável? E aí nós precisamos entender que para vencer, para ressignificar, para clarear esse predador chamado Barba Azul interno da nossa psique, nós precisamos ter coragem de enfrentar esses lugares. Às vezes é um emprego que se arrasta e eu não consigo, e eu já sei que aquilo não é mais para mim. Aquele espaço já não diz mais do quem eu sou. Aquele espaço já não é condizente com aquilo que eu quero para minha vida futura. Isso pode falar de relacionamentos. Isso pode falar de amizades. Isso pode falar de construção de situações momentos cíclicos na minha vida. Eu percebi que era assim, mas hoje eu entendo que existe melhora e eu melhorei. E eu preciso encontrar essas afinidades. E eu sei que eu posso ir um pouquinho mais longe. E eu sei que eu consigo ir um pouquinho mais longe. E aí quando a gente começa a refletir, começa a confrontar, começa a iluminar esse predador interno, a gente começa a entrar no processo chamado de iniciação. Então, a atividade para as lalobas é: coloquem através de texto, de uma imagem, e eu acho que é a melhor imagem. Escolham 2 imagens. A primeira imagem vai dizer do momento em que vocês permitiram que o Barba Azul fosse mais forte e matasse, aniquilasse os seus sonhos e dissesse assim: não, você não consegue, não vai porque não é para você, não começa porque você não vai terminar, nem pense em fazer porque com você não vai dar certo. Em que momento, quais as estruturas, quais os lugares, quais foram os sonhos que o Barba Azul interno seu não permitiu que viessem à tona? Podem representar com imagens, com palavras, chuva de palavras. Quais foram? No percorrer da vida, o Barba Azul te congelou diante de qual atividade?
De qual relacionamento? De qual percepção de construção social? Que não permitiu você sair, porque você disse, se eu sair eu não vou ter oportunidade, se eu sair daqui eu não vou conseguir, se eu começar esse projeto não vai dar certo. E aí tragam outra imagem ou outras palavras, fazendo um paralelo. A partir do momento em que eu permito clarear esse Barba Azul, colocar ele no seu devido lugar, dominá-lo, quais os sonhos, quais os projetos, quais os empreendimentos nascem, revive, ressurge das cinzas. Coloque isso no papel, coloque isso no nosso caderno, no nosso casulo da alma e vamos para o nosso próximo encontro, momento parte 2 do capítulo Mulheres que Correm com Lobos, falando desse conto maravilhoso, fundido aí, né, do francês ao eslavo. E vem com a gente na próxima live que eu vou colocar aqui para vocês, porque é babado. O Barba Azul é muita coisa pra gente destrinchar e eu gostaria que vocês trouxessem esse lugar. Vamos refletir quais os sonhos o Barba Azul interno da minha psique não permitiu que crescesse, que florisse, que desse frutos. E quais os sonhos, quais os projetos, quais os empreendimentos, qual o meu processo criativo? Eu faço ressurgir das cinzas ou eu crio novos a partir do momento em que eu sei quem é o meu Barba Azul, onde ele atua e onde ele é o ponto mais forte. Aí eu clareio, diminuo sua força, entendo que sempre vai existir um Barba Azul interno. Quando você quer começar um novo curso. Exemplo, quando você quer fazer um novo projeto, quando você quer empreender em uma nova ideia, cuidado que o Barba Azul vai aparecer, amores. E vai dizer assim, você tá doido? Você enlouqueceu de vez? Foi, filha? Você vai deixar isso por aquilo? Vai trocar fulano por Beltrano? Vai trocar aquilo por aquilo? Vai fazer isso por isso aqui? Vai tirar isso daqui, que é uma coisa fixa, para algo que você nem sabe se vai dar certo ou não? Cuidado! O Barba Azul tá começando a ressurgir das cinzas. Lembrem-se que no conto, ele foi esquartejado e dado para os corvos comer. Lembre-se que no conto, dizem que uma amiga da minha amiga, da minha amiga, da minha amiga, que viu no convento um pedaço de Barba Azul. Então, ele anda nos escombros internos da nossa psique. E quanto mais nós urbanizarmos essa floresta interna, chamada estrutura psicológica, estruturas da nossa psique, mais força nós teremos e mais domínio sobre o Barba Azul também teremos. Então, traz para mim, vamos compartilhar quais os sonhos, quais os projetos, quais relacionamentos, quais ideias o Barba Azul não permitiu que eu avançasse, que eu continuasse, que eu fizesse investimento naquilo, que eu não viesse a prosseguir com aquilo que era meu. E quais? A partir do momento em que eu reconheço esse lugar, que eu ilumino esse lugar, ressurgem, aparecem. Quais são as minhas vontades de empreender? O meu sonho exemplo, é montar uma confeitaria. O meu sonho é vender brigadeiro gourmet. O meu sonho é fazer telas, pinturas em telas e viver da minha arte. O meu sonho é criar um grupo de mulheres contadoras de histórias, ou criar um grupo de mulheres que se reúnem quinzenalmente tomando chá, falando de histórias antigas. Mas todo mundo disse que isso é loucura, que isso não vai dar certo, que ninguém quer. Qual é o seu sonho? E não permita que o Barba Azul interno da sua psique domine esse espaço. E que você ilumine-o para que ele entenda que você tem condições, capacidade e tem feeling para colocar o que você quiser, para empreender no que você quiser. Confie em você. Acredite em você. Acredite no seu potencial. É você que tem que começar com esse processo da iniciação. Você entra no processo desacreditando de você, desacreditando de tudo e de todos. E você no processo sai percebendo
que a força maior que paralisa ou que alavanca está dentro de você, que é a sua essência, que é a mulher selvagem. Eita, coisa boa! Assim a gente fecha essa primeira ideia do Barba Azul e depois a gente volta para falar dos outros personagens, meus amores. Gratidão por estarem aqui. Beijo de luz para vocês. Mulheres que correm com os lobos, grupo das Lalobas lá no WhatsApp. Eu já vou enviar esse link para vocês, sabendo que temos tarefas a cumprir. Primeira tarefa, o caderninho de bordo, nosso casulo da alma, que já foi passada na outra live. O meu tá aqui. O que vocês vão ter que fazer? Tarefa 1, anotem aí. Fazer uma selfie com o seu casulo da alma, compartilhar nos seus stories, marcar o canal de transmissão Lalobas e marcar a amiga de vocês aqui, a parceira, a irmã de alma de vocês, tá? Que eu me sinto assim, a cada uma que está lá. Segunda tarefa que a gente vai ter que fazer, nós vamos colocar nesse caderninho de bordo, no seu casulo da alma, quais os sonhos que por muito tempo ficaram congelados, ficaram adormecidos, foram aniquilados pelo Barba Azul. Pode ser uma imagem que retrate isso, várias imagens. Pode ser, você pode trazer só um, se você quiser. E quais ou qual o seu sonho, o seu projeto, o seu empreendimento renasce, ressurge ou começa a partir do momento em que você entende que você é capaz, que você pode e que você é que constrói a sua vida, a sua felicidade, as suas percepções de análise, o quanto que você tem habilidade para uma coisa ou para outra, porque é você que tem que enxergar isso. Qual é o seu projeto? Qual é o seu empreendimento? Qual é a sua necessidade vital que nutre a sua alma? Eu conheci uma pessoa que disse assim: o meu sonho, a minha felicidade é trabalhar com pedras e cristais. Amo esse lugar. Mas eu estou esperando finalizar o meu trabalho X, porque quando eu me aposentar, aí eu faço. Eu falo, e a sua alma precisa desse tempo todo para ser vivida, para ser apreciada? Por que você não confia naquilo que sua alma tanto te pede? E no que eu me ancoro? E nesse ancorar, nesse sentido do contexto, eu não ando, eu me acomodo. Será que não é o Barba Azul atuando nesse processo? Então acredite nos seus sonhos, acredite naquilo que você tem coragem de fazer e de empreender. E seja um empreendedor de saúde emocional, mental, psíquica e intelectual de você mesmo. Invista em você. Invista nas suas percepções, no seu conhecimento. Leia para cuidar da sua mente, leia para você, faça por você. A sua alma, ela é muito preciosa para que você coloque ela no cantinho, esperando que você perceba que o Barba Azul está falando mais do que a sua essência. Tá bom, amores? Então aqui tá a atividade para o nosso próximo encontro, nossa próxima live. Beijo de luz para vocês. Gratidão por estarem aqui, do meu coração pro seu. Gente, muita luz, paz para todos nós e que a gente possa conseguir iluminar aqueles que precisam, que nós conseguimos fortalecer aqueles que necessitam ser fortalecidos e que aqueles que chegarem até nós, que nós possamos transmitir o que melhor nós temos. E aqueles que vierem, por vezes, no seu processo do não curar-se, do não entender-se, querer nos agredir, nos magoar, que nós possamos deixá-los irem, né? E desejar apenas que sejam felizes, porque às vezes as pessoas que chegam pra gente assim, tá mais precisando da gente do que elas próprias imaginam. Então vamos seguir o fluxo, vamos deixar ir o que precisa e vamos clarear e vamos entender quem é o Barba Azul da nossa psique. Beijo e até o nosso próximo encontro.